estudante! Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa e o tema da nossa aula hoje é coesão e coerência. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é coesão e coerência. O que é escrever um texto que tenha coesão e coerência. Então, a coesão e coerência são dois aspectos da textualidade. Quer dizer, são elas que garantem que um enunciado seja percebido como um texto e não como um bloco aleatório de frases ou um amontoado de palavras desconectadas, né? Então, eu tenho um mundo de palavras, um monte de palavras na língua portuguesa. Então, eu preciso conectá-las para ela virar um texto. E por que eu coloquei aqui, nós temos uma engrenagem. A engrenagem, para que ela funcione, para que ela gira, para a engrenagem girar corretamente, cada dente tem que estar encaixado no outro. Cada peça tem que estar encaixada, senão ela não funciona. E assim é o nosso texto. Quando eu falo coesão, indica eu estou falando texto. Então é coesão e coerência textual, né? Então nós vamos ver um pouquinho o que significa cada uma dessas palavras. Então nós vamos ver os conceitos de coesão e coerência, os elementos da coesão, os elementos da coerência, a diferença entre coesão e coerência e dicas importantes. Coesão e coerência, o que é isso? Né? Então, a todo momento, fala a sua prova, a sua redação do Enem, ela precisa ser coesa e coerente. O que é isso? Então, o que é coesão? A palavra coesão vem de tecer, tecer mesmo, de tecido. E um tecido, o que é um tecido? Ele precisa de estar com as suas linhas no lugar certinho, linhas entrelaçadas, certinho, para que fique um pano, né? Um tecido com caimento, um tecido sem obstrução, sem buraco, para que eu possa usá-lo para fazer qualquer roupa, qualquer objeto, qualquer coisa que eu queira fazer com tecido, não é isso? Então ele precisa de estar sem buraco. Assim é o nosso texto. O texto que tenha coesão. As palavras precisam estar ligadas, precisam estar no lugar certo. Então, aqui, conceituando bem basicamente, tá? Se eu tenho várias palavras, um amontoado de palavras, quando eu ligo, quando eu somo as palavras, eu formo uma oração. Quando eu junto várias orações, eu formo período. Quando eu somo os períodos, eu formo um parágrafo. E quando eu uno os parágrafos, eu formo um texto, que é o meu total, né? É o texto como um todo. Então, para que eu una as palavras, as orações, os períodos e os parágrafos, eu preciso usar palavrinhas que são chamados conectivos. E se eu unir entre as partes do texto, se essa união não for bem feita, no final o sentido lógico vai ser prejudicado. Então eu preciso usar palavras certas no lugar certo. Deu para entender? Então, coesão tem a ver com a estrutura do texto, né? Com o interior do texto. É o que eu vou usar para unir uma palavra com a outra, um período com o outro, uma oração com a outra para formar os períodos e assim os parágrafos um com o outro. Ok? Então, coesão é a conexão, é a ligação, é a harmonia entre os elementos do texto. Coesão tem a ver com estrutura, ok? Deu para entender aí? Facinho, né? Então, é o resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Por isso que sempre o professor fala, não é isso? Depois que escrever, leia. Por quê? Porque você tem que prestar atenção. Essa palavra está no lugar certo? Esse é o sentido que eu quis transmitir?
né? É nesse momento. É usar os conectivos no lugar certo para fazer essa ligação. É a coesão. Um texto coeso tem as palavras certas no lugar certo. Certo? Certíssimo. É isso. É eu colocar as palavras certas no lugar certo para transmitir o sentido, a mensagem que eu quero. A coesão tem a ver com o aspecto formal do texto. As palavras se conectam, se relacionam umas com as outras no interior do texto, conferindo-lhe um aspecto de unidade, de totalidade e não de fragmento ou de algo incompleto, né? Se você escreveu e viu que não bateu bem, que não é esse o sentido, você precisa mudar aquela palavrinha, mudar o conectivo. Ai, professora, mas você está falando tanto em conectivo, né? Quais são esses elementos da coesão? Quais são eles? O que eu posso usar no meu texto? Então, vamos lá nos elementos de coesão, né? Quais são eles? Então, para escrever um texto coeso, é preciso, primeiro, saber identificar os elementos da coesão. Então, quais são eles? São as conjunções, né? O que são as conjunções? São aquelas que opõem as ideias, né? Elas servem para unir uma oração na outra. Que completam são os pronomes que são importantíssimos para tornar um texto coeso. Por quê? Porque o pronome vai ser aquela palavrinha, aquela palavra que você pode usar para substituir o nome que você já colocou em cima, né? É aquela palavrinha que você coloca para retomar ao nome, retomar ao substantivo. Então, ela é muito importante porque um texto, quando você coloca várias palavras, repete aquela palavra, aquele texto ficou pobre, né? Então, quando você substitui por pronomes, por outras palavras, mostra que você conhece a língua, que você substituiu por uma outra palavra. Então, não houve repetição. E temos ainda os advérbios, né? Que marcam o tempo, lugar, ou seja, todas essas palavras têm a função de conectivos. Ela tem a função de unir as palavras, os períodos, as orações, tornando o seu texto coeso. Há um exemplo aqui. Vamos lá. Presta atenção. Vamos ver se você entendeu, tá? Maria saiu de casa para ir ao supermercado, mas estava chovendo. Então, retornou ao seu quarto para pegar o guarda-chuva, o qual estava na gaveta. Então, olha só. Maria saiu de casa para ir ao supermercado. Eu tenho uma oração aqui, né? Ali o verbo sair. Mas estava chovendo, então ela não pôde sair. Eu coloquei aqui a palavrinha mas, que é uma conjunção de oposição, é uma conjunção adversativa, mas estava chovendo, então ela não pôde sair. Então, retornou, olha só, eu usei a palavrinha então aqui dá de quê? De conclusão. Então, retornou ao seu, olha o pronome seu, o seu está retornando quem? Ela retornou onde? No quarto de quem? De Maria. Então, usei o seu, né? Quarto de Maria. Para, que é uma finalidade, pegar o guarda-chuva, o qual estava na gaveta. O qual aqui eu usei um pronome relativo. Prestou atenção? Viu? Então, eu usei mas, então, seu, para e o qual. E não repeti palavras. Eu usei conectivos, dando sentido a esse período. Agora, presta atenção. Olha só. Eu vou à festa e meu pai estará na festa. Simples assim. Eu vou à festa e meu pai estará na festa. Então, aqui eu usei o e, que é uma conjunção aditiva. Está adicionando. Quer dizer, eu e meu pai vamos à festa. Ok? Agora, presta atenção que eu vou mudar essa palavrinha e vou colocar mas. Olha só. Eu vou à festa, mas meu pai estará na festa. Viu como mudou? Eu vou à festa, mas meu pai estará na festa. Então, não posso aprontar, né? Então, aqui eu usei o mas, que é
é uma conjunção adversativa, é oposição. E ainda vou falar, eu vou à festa porque meu pai estará na festa. Então, eu usei aí o conectivo porque, e porque dá sentido de causa. Eu vou à festa porque meu pai vai à festa. Viu só? Eu usei a mesma frase com 3 conectivos diferentes e cada uma tem um sentido diferente. Eu mudei o conectivo, eu mudei a palavrinha de ligação, eu mudei o sentido. Por isso, releia, escreveu a frase, releia, escreveu o parágrafo, releia. É isso que eu quero falar. Entendeu? Então, quando falamos em coesão, temos que prestar atenção no uso correto dos pronomes, advérbios, preposições e conjunções, tá? Então, é nesse momento, quando eu uso esses conectivos, é que eu mostro o tanto como a nossa língua é rica, é poderosa, né? E eu tenho várias palavras que eu posso substituir sem usar repetição, sem deixar que meu texto fique pobre. Ele vai ficar um texto coeso, mas um texto rico em vocabulário. Entenderam o que é coesão? Então, coesão tem a ver com estrutura, com a forma de como eu uno essas palavras, ok? Então, agora vamos lá. Coerência. Mas o que é coerência? Eu preciso ser coerente? Se eu falo uma coisa e faço outra, eu estou sendo incoerente. A gente não usa muito isso, falar assim, nossa, mas essa pessoa está incoerente demais, né? Porque ela falou uma coisa e está fazendo outra. Então, coerência tem a ver com o todo do texto. Então, olha lá, eu já falei que coesão tem a ver com a estrutura, com o interior do texto. Coerência tem a ver com sentido, com as ideias do texto. Então, é como o meu texto como um todo. Então, a coerência é a organização das ideias em uma forma lógica. Assim, o texto precisa estar escrito corretamente, mas com as ideias interligadas, o que faz o seu sentido. Então, coerência é quando eu começo a escrever um texto, né? Se eu estou falando lá da educação no Brasil, eu preciso falar na introdução, no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, né? No desenvolvimento, até na conclusão. Eu não posso começar um assunto e no outro parágrafo eu passar para outro assunto, né? Eu tenho que ter coerência com as minhas ideias. A coerência é o equilíbrio e a unidade de ideias dentro do texto. A harmonia pode ser considerada uma palavra-chave da coerência. Um texto, quando ele é coerente, quando você lê, né, é aquele texto que cai bem. Não é isso? Você lê e entende. Às vezes tem texto que você lê e fala, nossa, não entendi nada. Você vai reler, né? Pode ser que estão com conectivos errados, que o texto está com os conectivos errados, né? Se eu digo, os cachorros em minha casa têm asas e voam por toda parte, a estrutura está ok, mas cachorro voa? Cachorro tem asas? Então, a incoerência não foi na estrutura, entendeu? Deu para você entender o que é ser coerente? Cachorro, a incoerência aí não está na estrutura. A estrutura está correta. O que está incoerente aí é eu falar que o cachorro da minha casa voa. Cachorro não tem asa, cachorro não voa. Tá ok? Então, eu preciso também ter elementos da coerência. E quais são esses elementos? O que determina um texto coerente é o encadeamento das ideias dentro da estrutura. Então, para eu ter essa estrutura, né, a sequência das minhas ideias, é preciso eliminar ambiguidades. E o que é eliminar ambiguidades? Né? Eu preciso escrever um texto que quando você lê, você compreende, você é capaz de interpretar, compreender e interpretar aquele texto. Eu não posso escrever um parágrafo que ele tem ideias ambíguas. Eu posso interpretar de uma forma e você interpreta de outra, né? Eu tenho que evitar. Como eu evito isso? Com os conectivos. Usar os conectivos corretamente, né? Evitar contradições, eu já falei, eu nunca posso falar
sobre um determinado assunto num parágrafo e no outro eu mesmo vou contradizer. Por isso é importante eu conhecer do assunto que eu vou escrever. Quando eu conheço do assunto, é muito mais fácil eu não cair em contradição, ok? Relacionar os sentidos, evitar trechos irrelevantes que estejam fora do contexto, né? A gente fala que está enchendo linguiça, então isso não pode. Atentar-se à sequência da escrita, empregar a variedade adequada da língua e mantê-la até o final do texto. Se eu estou escrevendo uma redação para uma prova, a redação do Enem, eu preciso usar a norma padrão. Eu preciso colocar aqui tudo que eu aprendi na sala de aula, tudo que eu aprendi sobre gramática. A gramática é preciso para escrever bem, para empregá-la bem. E seguir o gênero textual do início ao fim, né? Se foi pedido na sua redação para trabalhar uma dissertação argumentativa, precisa ser uma dissertação argumentativa do início à conclusão. Ok? Entendeu os elementos? Então, qual a diferença entre a coesão e a coerência? Então, a coesão é a conexão interna do texto, é a estrutura do texto, é como eu vou ligar as palavras, as frases, os períodos, as orações, os períodos e os parágrafos. A coerência tem a ver com a parte externa, é a conexão externa, é como eu vou dar com o sentido, tem a ver com a ideia do texto. A coesão é ligada diretamente à gramática, né? Foi isso que eu falei aqui, é como ligar os conectivos. Aí entrou preposição, conjunção, advérbio. E a coerência está mais diretamente ligada ao significado da mensagem, a ideia que eu estou descrevendo ali, que eu estou escrevendo no meu texto. A coesão tem ganhos semânticos que mantém o raciocínio, os conectivos. E a coerência estabelece uma ligação lógica entre as ideias. Notaram a diferença? Coesão, parte interna, estrutura. Coerência, a ideia, a lógica do meu texto. Uma dica importante, quando você está lá escrevendo, você muda o seu parágrafo de desenvolvimento de lugar. Se mesmo assim o sentido continuar o mesmo, tá errado. Não pode, tá? Por quê? O seu texto precisa fazer sentido apenas na organização que você escolheu. Então, nessa tarefa, os conectivos como em primeiro lugar, além disso, por outro lado, entre outros, fazem um ótimo trabalho. Então, são palavras, são expressões para começar um parágrafo. Então, tenta experimentar, tá bom? Como lembra Costa Val, a coesão é a manifestação linguística da coerência, responsável pela unidade formal do texto. Constrói-se através de mecanismos gramaticais e lexicais. Pronomes, anafóricos, os artigos, a elipse, a concordância e as conjunções. Aqui nós temos duas atividades super legais. Leiam, voltem lá no slide, tá? Para você tentar fazer, veja se aprendeu, veja se entendeu. O importante não é decorar conceito, é entender o que é coesão e o que é coerência, tá? Tem as respostas também, mas tenta fazer sem olhar as respostas, ok? Então, retomando aqui, nós vimos hoje coesão, que é a utilização das palavras adequadas, é usar as palavras certas no lugar certo. Isto é coesão, estrutura. Coerência tem a ver com a sequência lógica das ideias de um texto. Tem a ver com o texto como um todo. Coesão interior, coerência texto como um todo, a ideia que eu quero passar. Então, para ter um texto coeso e coerente, é isso aí, ok? Então, muito obrigada. Espero que você tenha gostado da nossa aula de coesão e coerência e que você agora, todas as vezes que for escrever um texto, lembre-se que seu texto precisa estar coerente e coeso.
ou coeso e coerente. Muito obrigada, um beijo para você, aproveite o seu tempo em casa e até a nossa próxima aula.